Às vezes a pessoa está assistindo e fala assim, poxa, mas a minha família não é assim, minha família tem problemas, já temos muito tempo de casado, dá para consertar uma família ou começou torto, fica torto? Dá para consertar. E dá para consertar, às vezes, numa velocidade divina. Uma velocidade divina. Só que existe uma condição. É necessário que ambos estejam dispostos a abrir mão de si mesmos pela felicidade um do outro e do restante da família. Então, às vezes, nós não conseguimos fazer aconselhamento de casal porque a esposa quer, mas o marido não quer. O marido se acha muito autossuficiente. Os homens têm uma probabilidade de ser mais resistentes eu a isso, sei de o que eu mudança. tenho que fazer. Tem uns que dizem assim, eu tenho Bíblia em casa, se eu tivesse problema no meu casamento, eu ia ler a Bíblia. Só que o casamento está no fundo do poço, né? Mas ele acha que ele não tem problema, o problema é da esposa. Então, com um correto aconselhamento, com os conselhos que as Escrituras Sagradas trazem, e com os comentários que o Espírito de Profecia dá aos conselhos das Escrituras Sagradas, que ampliam a nossa visão sobre isso, é possível, sim, consertar um casamento, mesmo que já tenha vários anos de problemas e tudo mais, desde que o orgulho não impeça o processo. Porque se uma das partes for irredutivelmente orgulhosa, e ela não permitir, aí, é claro, isso vai emperrar o processo todo de reconstrução. E aproveitando sua fala, eu acho muito interessante isso, porque muitas vezes, eu estou falando como mulher, tá, meninas? Então, vocês vão me entender bastante. Às vezes eu quero, às vezes eu até quero, o homem não quer. Então, sempre a comunicação, a conversa, pedir para Deus, dar sabedoria para você chegar nele, abordar como que vocês vão ser mais felizes, quebrando, né, todo esse ciclo vicioso de um machucar o outro. E uma parte que eu falei, eu estou falando na minha vida pessoal, teve uma época no nosso casamento, né, graças a Deus a gente está bem, está tudo bem, mas sempre eu falo, a gente tem que aprender, a gente tem que ser humilde, isso. Aí eu estava falando A, o Ricardo falando B, naqueles momentos, e eu falei assim, querido, vamos fazer terapia de casal? Porque eu não me envergonho, eu falo assim, pelo contrário, o conhecimento liberta. Eu amo estudar, eu amo fazer, eu amo ouvir, porque eu aprendo. Eu amo dar também, que eu aprendo também, como a gente estava falando, né? Quem dá, recebe mais. E aí ele falou assim, vamos, assim meio assim, então vamos. Porque não era um problema assim, de traição, não era um problema gravíssimo, porque as pessoas esperam um problema gravíssimo para chegar a pedir ajuda. A gente tem que cortar muito antes, né? Tem que procurar muito antes. E eu cortei pela raiz, falei, vamos. Ele falou assim, vamos. Eu falei, eu estou falando, você está falando bem, a gente não está entendendo aqui o que cada um está falando, vamos conversar. Gente, foi libertador. A gente está com 16 anos de casados, né? Temos 16 anos de casados, 15 anos, está indo para 16 anos de casados. E, assim, um casal jovem, que já está indo para a vida bem mais adulta, aproximando mais para o outro lado, mas de mais experiência. Eu falei assim, e eu, né? Porque assim, sempre fui tranquila, meu lar foi tranquilo, e achando que eu que estava certa. Porque, nossa, eu sou tão legal. E assim, não é que eu sou metida, não sou. Não é isso que eu falo, não é que nem sou humilde, mas eu falei assim, gente, eu sempre tive um entendimento de família, né, na Bíblia e tal. E a primeira coisa que a terapeuta olhou para mim e bateu, pá! Que tinha que começar em mim. Eu olhei e falei assim, uau, que dor. Aí que vem a parte de ter humildade. Aí, porque aquela terapeuta eu não volto mais não, porque ela só falou para mim, falou para ele também, mas tinha algo ali que eu precisava me curar, me libertar. E eu achava que eu estava bem. Então, eu falo essa experiência e passo para vocês, porque o meu objetivo aqui é libertar as vidas. É ajudar as vidas no que a gente tem, do que a gente tem como experiência. E isso foi, gente, a melhor coisa, o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Porque cada vez mais eu e o Ricardo vamos crescendo. E quando a gente precisa, a gente vai na fonte, vai em Cristo e vai em ajudas. E isso só vai nos ajudando.
né, a crescer no casamento, como família. Não somos perfeitos, porque não existe gente perfeita neste mundo. Temos que buscar a cada dia a graça e a misericórdia de Deus. Temos conflitos, por isso que às vezes buscamos, mas buscamos ajuda. Não fica cada vez aquela guerra e vai aumentando para chegar a um nível do casamento de em que chegar até não aguentar mais um ao outro. E esse é um problema assim muito sério. Existe um limite de retorno no casamento. E quanto mais cedo você busca ajuda, mais fácil você reconstrói a sua vida, ou constrói, porque às vezes nunca foi construída, mas Sim, você constrói. Aprende muito. Agora, se for jogando para frente, jogando para frente, jogando para frente, até que começam a acontecer coisas perigosas, insuportáveis, Pode né? se machucar demais, né? E pode se machucar, às vezes, até fisicamente, pode se machucar psicologicamente de uma forma irreversível. Então, às vezes, o terapeuta já não tem mais como auxiliar e ele vai ter que dizer, olha, infelizmente, separem-se antes que alguém morra. E isso é muito triste para um terapeuta, porque você vê que as pessoas deixaram passar tempo demais convivendo com esses problemas como se isso fosse normal. Não é. Normal é o casamento feliz que Deus criou. Esse é normal. E aí entra naquilo que você começou, né, falando em relação, e quando que eu fui ver, eu falei assim, nossa, é verdade, eu pensei, claro, ele tinha os erros deles também, eu também, somos duas pessoas falhas, buscando a Deus, sabedoria, e eu, na hora, eu queria estrangular ela que estava me falando. Aí eu cheguei, aí eu pensei, mas você não quer ser feliz? Se você quer ser feliz, vê o que você precisa mudar mesmo. Começa a colocar mais em prática em casa. Porque, na verdade, quem vai estar feliz vai ser todo mundo e você também. Então, você fica, não, porque é ele. Ou ele fica, porque é você, porque você. Aí ficam os dois brigando quem que é. Trocando acusações. Trocando acusações, e aí não resolveu nada. Então, aí, essa parte. E aí o Ricardo colocou, né? Nasce torto, continua torto. Né? Eu acredito também, como foi completando o que o Ferrarese falou, Deus transforma tudo. E Ele dá o livre-arbítrio. Nós temos que querer também. Né? Ele não coloca um revólver na cabeça, como que algumas coisas vêm acontecendo para a gente ser aquilo que eu quero que você seja. Ele não coloca, Ele dá o livre-arbítrio para você escolher. Então, vamos escolher e pedir sabedoria para esse livre-arbítrio. Né? Então, eu acredito no casamento, eu vejo bênção no Senhor no casamento, como vocês também aqui. Tem solução, tem muita solução, principalmente quando os dois estão abertos para receber, né, um crescimento, tanto na sua individualidade como a dois.